Oi pessoal, hoje eu vou continuar contando então a minha história com inglês. Semana passada eu já contei pra vocês como eu aprendi inglês 100% sozinha e sem estudar, e hoje eu vou contar como eu me tornei uma professora particular de inglês. Bom, depois que eu perdi o medo de falar inglês na frente de outras pessoas, como eu contei no vídeo passado, eu fui fazer um intercâmbio, sim. Eu saí diretamente do medo, do pavor de falar inglês para morar fora por um tempo. Eu fiz o ICP, o International College Program da Disney, em que eu fui trabalhar no Walt Disney World pelas férias de final de ano, ou seja, mais ou menos aí de novembro até fevereiro. E foi uma experiência bastante legal, aprendi muita coisa, apesar de também ter passado por muitos estresses e muitos perrengues. Se vocês quiserem ouvir mais histórias sobre o meu intercâmbio, deixe seu comentário, seu like e me diz que vocês querem que eu conte um pouco mais sobre a minha história na Disney. Depois que eu voltei do intercâmbio e me formei na faculdade, eu encontrei um emprego numa multinacional da área de energia, em que eu trabalhava para a rede americana de farmácias Walgreens. Durante essa experiência, muitos dos meus colegas de empresa comentavam que meu nível de inglês era muito bom, que eu sabia falar inglês muito bem, que a minha pronúncia era muito boa e que eu deveria ser professora de inglês. Eu nunca tinha considerado essa possibilidade porque para mim era impossível uma pessoa como eu, que tivesse aprendido inglês sozinha, que nunca tivesse feito um curso nem aulas de inglês, dar aulas de inglês. Mas depois que eles mencionaram isso, eu comecei a amadurecer aquela ideia na minha cabeça. Quando eu finalmente saí dessa empresa, eu resolvi tentar ser professora de inglês. Eu participei de alguns processos seletivos de escolas e eu acabei tendo ofertas de 3 escolas diferentes. Eu não vou citar as outras duas, porque eu não quero falar mal de nenhuma escola aqui, mas eu acabei escolhendo a Berlitz, porque eu me identifiquei muito com o método deles e eu dei preferência para a escola que eu acreditava naquele momento que ia me fazer a melhor professora de inglês possível. O método da Berlitz é muito específico, apesar de ser bastante antiga, é uma escola muito tradicional americana de idiomas, eles são bastante modernos até no quesito de método. Ainda hoje eu uso muitas das técnicas de correção, de apresentação, muitos dos princípios de ensino de inglês que eu aprendi lá na Berlitz eu uso até hoje e me influenciam como professora particular até hoje. Mas, como todas as escolas, a Berlitz também tinha suas desvantagens e tinha algumas coisas que aconteciam lá que eu não concordava muito. Mas não são problemas que eram específicos da Berlitz, são problemas que fazem parte da estrutura de uma escola mesmo, como, por exemplo, você ter que terminar o livro num período específico. Se o seu aluno tem facilidade, você tem que dar uma enrolada. Se a turma tem um pouco mais de dificuldade, você tem que correr com o conteúdo. Você não pode se adaptar a cada turma. Você tem que dar um ensino de inglês padronizado. Faz parte do sistema de escola, não tem muito como fugir disso. E apesar de ser um bom método, que eu concordo em muitos quesitos, ele acaba te engessando e você não tem a oportunidade de fazer o que você percebe que seria melhor para aquele aluno específico. Então, já faz mais de 5 anos que eu resolvi dar aulas particulares. E conforme eu fui tendo essa experiência, eu fui cada vez mais encontrando o meu próprio método, aquilo que combinava com o que eu realmente acreditava e com a experiência que eu pessoalmente tinha tido com o aprendizado de inglês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eliminar os livros. Eu sempre falo para os meus alunos que o livro é como se fosse uma camiseta. Ele vai servir em muitas pessoas, mas não vai ficar perfeito, sob medida para nenhuma delas, ou muito poucas delas. Então, eu sempre tento criar materiais específicos para aquele aluno, levando em consideração as facilidades, as dificuldades, os interesses que aquele aluno tem, as necessidades de aprendizado dele, que tem a ver com aquele objetivo. Então, o meu maior diferencial como professora particular sempre foi tentar ao máximo adaptar o meu método e as minhas aulas a cada aluno. E eu acredito que essa, na verdade, a razão de ser de um professor particular. Se você reproduz um sistema que é quase como se fosse uma mini escola, em que você segue o mesmo material com todos os seus alunos e ensina as mesmas coisas para todos os seus alunos, não tem por que aqueles alunos estarem tendo aulas particulares com você. E aí eu entrei em contato com o universo de aprendizado de inglês aqui na internet. Que decepção, minha gente! A gente percebe que 90% dos gurus aqui da internet de inglês utilizam metodologias extremamente ultrapassadas, baseadas em repetição,
em decoreba, coisas que não fazem o menor sentido em pleno século XXI. Não que elas não funcionem, por exemplo, o Anki. O Anki funciona, mas é uma maneira tão chata, tão repetitiva, tão mecânica de aprender inglês, que eu me sinto mal por todos os alunos que acreditam que essa é a única opção e não sabem que existem maneiras muito mais naturais e muito mais práticas de você aprender inglês. Então esse é o meu maior propósito aqui na internet, tentar ensinar aos alunos maneiras divertidas, maneiras naturais, maneiras totalmente desmecanizadas de aprender o inglês, utilizando aquilo que você já faz no seu dia a dia. As séries que você já assiste, os jogos que você já joga, os livros que você já lê, utilizando o material autêntico, de fato, o inglês da vida real e se divertindo ao mesmo tempo. Então esse é o meu propósito, foi por isso que eu criei esse canal, foi por isso que eu criei meu Instagram, porque eu realmente queria trazer uma voz diferente, um método diferente para as pessoas que não se encaixam nesse modelo que a gente vê aí na maioria dos cursos e dos perfis e dos canais de inglês aqui da internet. E toda vez que eu conheço um novo explorer, uma pessoa que tem esse nosso espírito da curiosidade, de trilhar o próprio caminho, de fazer as coisas com prazer de aprender e de explorar, eu sempre fico muito feliz. Então, o meu maior objetivo é encontrar o maior número de explorers aqui na internet para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa tribo e atingir o maior número de pessoas que queiram se libertar desses métodos antiquados aí de aprender inglês. Se vocês gostaram da minha história, deixa seu like, se inscreve, manda esse vídeo para pessoas que você acha que vão se identificar com essa perspectiva nova aí de aprender inglês. E, é claro, eu vejo vocês no sábado que vem.